Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, começando esse vídeo aqui, o assunto dicas de treino durante a quarentena. Hoje dia 8 de maio, pelo menos aqui na minha cidade, no meu estado, né, cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. O governador acabou de decretar aí, ou enfim, de nos informar que nossa quarentena, nosso isolamento vai até pelo menos o dia 31 de maio, se não me engano. Então, podendo se estender mais. Então, como acredito que seja em grande maioria do país, aí, dos estados, também tem essa mesma atitude. O pessoal já está treinando, ou que vai começar a treinar, pelo menos quem já está treinando vai ficar mais um mês treinando em casa, ou então quem não está vai começar. Resolvi fazer um videozinho para falar de algumas dicas para quem está treinando aí de uma maneira adaptada, tá? O que eu tenho percebido aí nesses quase 50 dias que pelo menos aqui a gente já está em isolamento, o que eu percebi com meus alunos, né, e com amigos, com algumas dúvidas do pessoal que mandou aí nas minhas redes sociais e tal. Tem alguns errinhos básicos aí. Antes de começar o vídeo, de ir ao fundo aí no vídeo, falando do nosso tema, eu queria só fazer uma sugestão. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo. Um amigo meu, Alan Araújo, personal trainer lá dos Estados Unidos, cidade de Boston. Ele é brasileiro, mas reside lá, acho que se não me engano, mais de 10 anos. Os vídeos são em inglês, mas é bem legal, principalmente para quem está treinando inglês aí. Além do conteúdo ser muito bom, quem quiser treinar em inglês é bem interessante. Videozinhos, a maioria dele, o Alan começou o canal agora, canal recente, e os vídeos, a maior parte deles falando de treinos, justamente treinos adaptados para essa quarentena aí, para fazer em casa, fechou? Então vamos lá. Então o que eu encontrei aí de erros básicos aí do que o pessoal tem me relatado aí? Às vezes o pessoal fala assim, pô André, mas eu tô fazendo agachamento com o peso corporal como você me sugeriu. Nossa, mas eu faço aí 5 séries de 20 e não sinto nada, não sinto nem a musculatura queimar. Cara, não se apeguem a números de repetições, principalmente na primeira série, tá? A gente está falando para quem está acostumado a treinar, agachar com um pouco mais de carga, fazer um leg press mais pesado, realmente fazer agachamento com peso corporal de 20 repetições é relativamente fácil. Então na primeira série faça 100, faça 200, faça 300, faça 1000, não importa. Faça até não aguentar mais, principalmente a primeira série, tá? Quando a gente está limitado em relação à carga que a gente consegue utilizar, quando o movimento que a gente está fazendo está relativamente leve, duas condições importantes: use velocidade. Quando você aumenta a velocidade, você aumenta o recrutamento muscular, tá? Para eu fazer um gesto numa velocidade normal, um gesto qualquer, vou fazer um agachamento, sei lá, vou fazer uma rosca bíceps, qualquer gesto motor, tô jogando vôlei, vou fazer uma cortada, um gesto motor qualquer. Qualquer gesto que eu for fazer, numa velocidade relativamente baixa, uma velocidade normal baixa, eu recruto X% das fibras, das unidades motoras, do músculo que eu tenho ali, né? Dos músculos que eu tenho que ser recrutados para poder fazer aquele gesto motor. Se eu preciso acelerar esse gesto, eu aumento o recrutamento, eu aumento o número de fibras, de unidades motoras que eu preciso utilizar para fazer aquele gesto. Então, acelere. Um pouco de cuidado com essa dica pelo seguinte, eu sempre explico para meus alunos quando estão começando a treinar comigo o seguinte: a gente sempre começa trabalhando numa velocidade reduzida. Por quê? Até você aprender o gesto, vamos aprender um agachamento. Até eu aprender o agachamento, eu faço devagar. Para poder entender, saber onde eu coloco o peso, qual o movimento que eu faço, se eu penso na extensão do joelho, na flexão, na extensão do tronco, na extensão do quadril, como é o movimento. Então, para eu conseguir coordenar tudo isso, a gente vai devagar. Uma vez que você aprendeu o gesto motor, a gente pode trabalhar com velocidades variadas. Estou falando de uma situação normal dentro da academia. Então, se eu tenho condição de usar bastante carga, eu uso bastante carga, mas de repente se eu quero dar um estímulo diferente, eu uso uma carga reduzida e acelero, que é o nosso momento hoje, não tenho tanta carga, então vou usar um pouco mais de velocidade. Mas como eu falei, cuidado, tá? Porque às vezes quando a gente acelera demais o movimento, se eu não conheço muito bem o exercício ou o gesto motor que eu vou utilizar, existe sempre um risco de estar fazendo errado, e esse errado pode te levar a uma lesão, seja a curto prazo, seja a médio ou longo prazo. Então um pouco de cuidado com isso. Tenha certeza que para fazer esse exercício que você vai fazer numa velocidade acelerada, que você tenha conhecimento do que você está fazendo. Outra dica legal, eu falei duas, tá? Então, quando eu não tenho disponibilidade de alterar muito, de aumentar muita carga, quando eu estou fazendo aquilo que está um pouco leve, além de usar uma velocidade mais acelerada, eu posso usar também
posso não, devo usar. Inclusive um erro muito comum, vou explicar depois dentro de academia. Intervalo reduzido entre séries, tá? 10, 20 segundos, 30 estourando. Dica, cronometrem, porque às vezes você fala para a pessoa 20 segundos, se a pessoa não cronometrar, ela facilmente descansa 1 minuto e meio e acha que descansou 20 segundos. É um erro muito comum, muito comum. Porque quando você está fadigado, o tempo passa assim, ó. Tá? Então você respirou 3 vezes, já deu 20 segundos. E você já tem que repetir o exercício, só que você está cansado. Então você acaba que se boicotando e descansa mais, achou que descansou 20, mas na verdade você descansou em 1 minuto e meio. Isso faz muita diferença, principalmente agora que a gente tem carga reduzida, tá? Isso é um erro comum dentro das academias também, quando a gente está em uma situação normal, mas isso eu posso falar em um outro vídeo. Para esse vídeo é isso, descansos curtos, 10, 20 segundos, quanto menos descanso, melhor. Ah, André, mas eu vou hipertrofiar assim? Olha, como eu falei, mesmo dentro de uma condição normal de academia, né, academia funcionando, a gente tem todos os aparelhos disponíveis. Se as pessoas já erram nisso, se eu estou falando que já é um erro, então sim, consegue hipertrofiar sim, tá? Ah, mesmo treinando o agachamento com o peso corporal, dependendo do seu nível, você consegue hipertrofiar sim, desde que a intensidade seja boa, desde que você respeite o intervalo, como eu estou falando para respeitar, e desde que faça ali repetições sempre buscando o seu máximo, como foi a primeira coisa que eu falei. Que as pessoas ficam pensando muito em número de repetições e para antes, não vai no seu limite, e a falta de ir nesse limite acaba não trazendo o resultado esperado, tá? Então, juntando as duas coisas, esqueça o número de repetições. Ah, vou fazer um treino para perna, um treino com ênfase em quadríceps, vou usar agachamento com peso corporal. Imagine que, como você não tem disponibilidade de muitos exercícios, vamos falar que você vai usar só o agachamento para trabalhar a perna. Não tem problema, dá para fazer um belíssimo treino. Já falei, acho que isso em outros vídeos, experimente baixar um aplicativo no celular, tá? Tem 200 aplicativos tudo igual, chama Tabata, ou Tabatá, ou Tabata, enfim. Cada um chama de um nome, mas se escreve da mesma maneira. Tabata, Tabatá, Tabata. Tabata é um protocolo, se eu não me engano, criado por um japonês. Esse protocolo ele determina protocolo de alta intensidade, como se fosse um HIIT, vamos dizer assim. Você executa determinado exercício, seja ele qual for. Na verdade, se eu não me engano, foi criado para ser usado em bicicleta, mas a gente pode usar para outros exercícios. Executa esse exercício durante 20 segundos em sua máxima intensidade, tá? Máxima intensidade, dependendo no caso da bicicleta, é em máxima velocidade. A gente pode usar um agachamento corporal com máximo de velocidade, ou então, de repente, se a gente tiver condição de usar peso, a gente pode usar um agachamento corporal que dentro desses 20 segundos eu consigo fazer o máximo de peso possível, tá? Mas a gente não vai determinar o número de repetições, a gente vai determinar sempre o tempo, que é 20 segundos. Então eu executo durante 20 segundos, descanso 10, executo durante 20 segundos, descanso 10, 8 séries, ok? Por que é importante o aplicativo? Porque o aplicativo marca o tempo e, como eu falei, 10 segundos para quem está cansado passa assim. Então, de repente já passou 1 minuto, você achou que passou 10 segundos. Então, por isso é importante ter um aplicativo para cronometrar isso para você. Tá? Então experimente fazer um protocolo de Tabata para agachamento e veja como é que você vai sair com um pump na perna. Ah, André, pump é sinônimo de hipertrofia? Não necessariamente, mas quando você tem um pump de determinada musculatura, a chance de você ter uma hipertrofia naquela musculatura é muito grande. Detalhe, quando eu estou falando de hipertrofia, entenda-se emagrecimento também, tá? Porque o que vai determinar perda de gordura ou hipertrofia é a alimentação, basicamente, e não o treino, tá? Então, o treino ele deve sempre buscar a fadiga. Tá? Se eu vou crescer ou se eu vou perder gordura, vai depender do que eu estou comendo. Se estou comendo muito, estou comendo pouco. Mas o treino tem que sempre buscar o máximo da fadiga. Tá? Depletar a musculatura ao máximo, fadigar essa musculatura ao máximo. Lembrando que fadigar a musculatura não é matar a musculatura. Então não adianta eu fazer 800 séries de agachamento. O importante é fazer 8 ou 10 séries muito bem feitas e sair de lá cansado. É diferente de matar o músculo. Tá? Então fadigar é diferente de matar. Então cuidado com treinos excessivamente longos. Então é isso. Eu estou dando o Tabata como exemplo que quem fizer um Tabata aí, um Tabata completo, como eu falei, 8 séries, que são apenas 4 minutos de agachamento. 20 segundos fazendo agachamento, 10 segundos descansando, apenas 4 minutos. Bem feito com o máximo de velocidade que você puder, porque são só 20 segundos, você não tem peso, então acelera a porra do movimento, rápido. Tá? Você vai ver que na 4ª ou 5ª série você já não está conseguindo mais colocar velocidade, a sua perna já não está respondendo mais. Então um treino de 4 minutos de agachamento, para quem não está acostumado, é perigoso ficar uns 2 ou 3 dias com dor muscular tardia. Tá? Então, se eu consigo fazer isso com um Tabata de agachamento com peso corporal, por que eu não posso usar isso para todos os outros exercícios, não necessariamente o Tabata, mas alguma coisa próxima do Tabata, e conseguir fazer um bom treino em casa?
Essa que é a ideia. Então, repetições até o limite, pouco intervalo. Então, vamos colocar, né, como estava falando, dando o exemplo do agachamento. Vamos falar que eu vou fazer um treino de perna só com agachamento. Porque eu não tenho halter, eu não tenho elástico, eu não tenho nada. Então, vamos dar só agachamento. Tem outros exercícios que a gente pode fazer, mas vamos colocar só agachamento. Vou falar que eu vou fazer 8 séries, igual o Tabata. Só que diferente do Tabata, eu vou fazer a primeira série até a falha. Então vamos supor que você é bem condicionado, você consegue fazer bem rápido, esse agachamento tem que ser rápido, lembra? Aumentou a velocidade, aumentou o recrutamento muscular. Então, agachou rápido lá, conseguiu fazer 60 repetições. Não vamos descansar 10 segundos, vamos descansar 20, 30, repete. Pode ter certeza que se na primeira você fez até o limite, até não aguentar mais, e vamos supor que deu 60, na segunda eu tenho certeza que não vai fazer 30. E se você fizer a segunda até o limite, vamos falar que você fez até não aguentar mais, até sangrar o nariz. Vamos falar que são mais ou menos 30, que eu acho que não sai. Na segunda não sai 20. Na terceira deve sair uns 15, na quarta sai uns 15. Na quinta vai sair próximo de 15, um pouco menos, 12. Na última não está saindo 8 repetições, se você respeitar o intervalo, coisa que as pessoas não fazem. Então dá para fazer um ótimo treino em casa, desde que você saiba usar as variáveis. Tá? A grande diferença de ter um profissional, um bom profissional, né, e de não ter esse conhecimento em relação às variáveis do treino, que é o descanso, o número de repetições, é justamente essa. Se você não tem esse conhecimento, você vai fazer um treino em casa, nossa, que treino chulé. E com os mesmos recursos, um bom profissional sabe manipular essas variáveis, né? Como falei, repetições, intervalo, velocidade, e conseguir fazer você chegar a um treino bem exaustivo, que é o objetivo do treino, independente, novamente, como falei, se o objetivo é ganho de massa ou perda de gordura, tá bom? Então, são essas as dicas aí para você treinar em casa, tá? Basicamente, use isso para qualquer exercício. Flexão de braço, nossa, flexão de braço para peitoral é o que eu tenho feito aqui, tem 50 dias. Flexão de braço, eu faço 7 séries de flexão de braço. Tá? 7 séries. A primeira sai 50, a segunda sai 20, a terceira sai umas 15, na sexta, a sétima série não está saindo nem 7. Por quê? Intervalo reduzido. 20, 30 segundos no máximo. Quanto mais fácil tiver, diminui o intervalo. Tá? Sempre buscando o número de repetições até o limite. Ah, André, mas eu fiz 120 repetições para flexão de braço. Não importa, faça o máximo que você puder. Ah, mas com 120 eu vou hipertrofiar? Se for em alta intensidade, alta velocidade, vai hipertrofiar, desde que a sua alimentação esteja de acordo, desde que o volume de treino esteja de acordo, desde que o descanso esteja de acordo. Mas se a gente pensar só no treino e esquecer o resto, se você fizer 120 repetições, sendo que essas 120 é o seu limite, eu garanto para você que isso vai funcionar, você vai ficar dolorido no dia seguinte e isso vai ser um estímulo hipertrófico para você. Uma outra coisa interessante aí, já fugindo um pouco aí do número sério, número de repetições, intervalo, princípio da continuidade, ou o que o Joey Wader, né, ele chamava de princípio do fluxo sanguíneo, tá? Essa questão do Joey Wader, a gente tá falando de, sei lá, década de, não sei, mas de 40, década de 50, o cara era muito visionário, o cara era muito bom, porque talvez de uma maneira não tão científica, mas ele colocou uma coisa que, de uma forma que alguns anos depois foi se comprovar que era uma coisa muito válida. O que é o lance do princípio do fluxo sanguíneo? O Joey Wader, ele determinava lá para os atletas dele, ou para quem seguia os princípios dele, que você deveria fazer, se você queria fazer um músculo se desenvolver, você deveria fazer algumas séries ou alguns exercícios em sequência para aquele mesmo músculo, sem colocar outros exercícios ou outros músculos trabalhando nesse mesmo momento. Ou seja, isso é uma coisa que é até meio bobo falar, mas tem gente que ainda não entende. Então vamos supor, se eu quero desenvolver o peito, então eu vou fazer ali 2, 3, 4, 5 exercícios de peito, 2, 3, 4, 5 séries para cada exercício, mas assim, é tudo peito, tudo uma vez. Aí depois eu vou trabalhar outro músculo. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho visto muito aí o pessoal treinando em casa e fazendo treino em circuito, nada contra. Ah, mas eu faço um de peito, eu faço um de costa, eu faço um de perna, eu dou uma corridinha, aí eu faço um de ombro, aí eu faço uma panturrilha, dou outra corridinha, faço abdômen e volto no de peito. O que acontece? Isso gera gasto calórico? Gera. Para quem quer emagrecer, ajuda? Ajuda. Qualquer gasto calórico para quem quer emagrecer ajuda. É o método mais eficiente? Não é. Garanto que não é. Não é, nunca foi e nunca será. Qual é o método mais eficiente? Usar o princípio de treinamento que o Joey Wader já preconizava, sei lá, 80, 70 anos atrás, 60, não sei exatamente. Tá? Por quê? Tô falando para emagrecimento e hipertrofia. Lembra
Treino é o mesmo que muda a dieta. Então, quando eu falar hipertrofia, quando eu falar emagrecimento, é a mesma bosta, tá? No caso do treino. Por que não usar essa questão? Por que fazer esse treino por fluxo e por que não usar treininho circuito? Quando a gente faz esse treinamento por fluxo, o que acontece? Eu fiz uma série de peitoral lá, não importa o exercício. Fiz uma série de um exercício que recruta principalmente peitoral. Lógico que a gente não isola, mas principalmente eu uso o peitoral para fazer aquele exercício. Aí eu vou lá e faço outro e outro e outro. O que acontece? Para eu gerar um sinal hipertrófico, para eu ter um potencial hipertrófico, eu preciso ter um acúmulo, um dos fatores, tá? Eu preciso de um acúmulo de resíduos metabólicos. O que é resíduo metabólico? Quando eu vou lá e faço um número X de contrações lá, de repetições, 5, 10, 15, 20, 100, não importa. Eu preciso de utilizar energia, então o meu corpo transforma ali o sistema TPCP, que é creatina fosfato, ou por via glicolítica, ou por via oxidativa. O meu corpo se encarrega de fornecer energia para que haja as contrações musculares, certo? Para fazer as repetições. E cada vez que o meu corpo, independente da fonte de energia que ele utiliza, ele produz energia, eu tenho um lixo, vamos dizer assim, que é um resíduo, é o que sobra ali daquela transformação de energia. E aquele acúmulo daquele lixo que está ali no músculo, né, que está sendo utilizado, aquele músculo está sendo utilizado, está sendo transformada energia naquele músculo para poder ter as contrações e repetições e vai se formando, acumulando lixo, resíduo naquele músculo. O sangue é responsável por pegar e limpar esse lixo da mesma maneira que sangue tem que trazer oxigênio e levar embora o gás carbônico, certo? Só que o sangue, nosso corpo, né, o sangue tem uma quantidade meio que limitada por minuto ou por hora, não importa, de limpar aquilo lá. Ele demora, não consegue pegar, passar lá e levar tudo de uma vez. Então se eu fico fazendo um monte de repetição, um monte de série, um monte de repetição, um monte de série, principalmente quando o intervalo é reduzido, lembra do intervalo. Por isso é um dos motivos por que o intervalo tem que ser reduzido, como eu já estava falando. O que acontece? O meu sangue não dá conta de limpar aquilo com tanta eficiência, então o lixo vai se acumulando, os resíduos metabólicos vão se acumulando ali. Então o que acontece? Esses resíduos metabólicos, eles são um dos fatores que potencializam a hipertrofia. Se eu não tiver acúmulo de resíduo metabólico, meu potencial de hipertrofia diminui, tá? Então é por isso que um treino circuito não funciona tão bem, porque eu fiz uma serinha de peito. Aí eu vou lá e faço uma de costas, uma de ombro, corro, faço um abdômen, uma de perna. Quando eu voltar na de peito, já passou 10 minutos, já passou um monte de sangue ali, já levou o resíduo todo embora. Então não tem acúmulo. Então minha sinalização para hipertrofia é ruim, entendeu? Por isso que método circuito muita gente usa para emagrecer, mas não é a mais eficiente, tá? A mais eficiente é treino básico de musculação de marombeiro, tá? Tanto é que os fisiculturistas chegam a 3% de gordura, 2% de gordura. Tá? Eles não usam circuito, ok? Então é isso. Vai fazer um treino, não importa se é hipertrofia, não importa se é para perda de gordura, divida o seu treino, aí cada caso é um caso. O ideal seria que tivesse uma pessoa para lhe orientar. Eu tenho alguns vídeos aqui, se a gente der uma puxada aí para trás, vou tentar achar e colocar na descrição, falando a respeito de divisão de treino. Mas sei lá, para quem está começando agora, uma divisão boba, membro superior num dia, membro inferior no outro. E no dia de membro superior, para homens e mulheres, principalmente para as mulheres, tá? Comecem com costas, faz 2, 3, 4 exercícios para costas. Eu não gosto de falar em número de exercícios, eu gosto de falar em número de séries, tá? Então, sei lá, faz 10 séries para costas, faz umas 7, 8 séries para ombro, 2, 3 séries para peito. Para uma divisão de treino dessa, até besteira fazer bíceps e tríceps, acho que até desnecessário. Bíceps e tríceps a gente divide quando o nível da pessoa é mais alto, a gente divide melhor o treino, como eu falei, isso aí eu já falei em outros vídeos, vou tentar procurar e colocar aqui para vocês. No dia seguinte, perna, então começa ali dando uma ênfase primeiro posterior de coxa, faça exercícios que trabalham mais o posterior de coxa, depois vem trabalhando o glúteo e finaliza com quadríceps, mas sempre nessa sequência. Evita de faz o estímulo de quadríceps, faz o estímulo de posterior, aí faz o estímulo de panturrilha, aí volta no quadríceps. Isso não funciona. Faz um monte de série ali, faz 5 séries só para posterior, depois 5 só para glúteo, depois 5 só para quadríceps. Aí ok, tá? Para membro superior, mesma coisa. Tudo para costas, terminou costas, tudo para ombro, terminou ombro, tudo para peito. Beleza, vai embora, tá? Vou dividir mais, vou fazer um dia só costas, um dia só ombro, um dia só peito, um dia só quadríceps, um dia só posterior. Não tem problema. Desde que quando aqueles músculos que você vai treinar naquele dia, faz um, terminou aquele, faz o outro.
Ficou claro? Não entendeu? Bota no comentário aí. Se você não entendeu, eu tento explicar melhor. Então é isso, ajude a gente aí, tô tentando passar o máximo de informações legais para você, informações gratuitas, então ajude a gente dando um like aí no vídeo, curtindo nosso vídeo, compartilhando nosso vídeo aí com quem possa se interessar pelo assunto. Se quiser se inscrever no nosso canal para receber aí as notificações das atualizações dos vídeos, fiquem à vontade. Se tiver sugestões, se tiver dúvidas, comentem aí, eu tento ler os comentários aí, sempre surgindo dúvidas que às vezes para mim pode ser, às vezes passa despercebido, para mim ser boba, para vocês pode ser às vezes uma dúvida que interfere muito aí, e a gente vai fazendo novos vídeos. Tá bom, galera? Valeu, obrigado, até uma próxima, nós.